Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio, nossos amigos do Terra Viva. Bom dia. Antes da gente comentar aí os números da economia, que essa semana, como você mesmo frisou ontem, é uma semana decisiva, já começam a aparecer aí alguns índices que dão alguma sinalização ou não. Vamos primeiro às cotações. Bolsa, dólar, euro, petróleo, commodities agrícolas. É com você. Davi, mercado financeiro aqui no Brasil, hoje, com o dólar operando em queda, nesse momento, em torno de 0,3%, R$ 5,10 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, o mercado de ações na B3 com alta leve também de 0,4% apenas. Mercado de commodities, com petróleo operando em queda, nesse fim de manhã de terça-feira, 0,5%. O preço do petróleo Brent, negociado em Londres, que é referência para o nosso aqui, $84 o barril. Mercado de commodities agrícolas, dividido entre altas e baixas aqui, estão vendo o mercado de grãos em queda. Soja caindo agora há pouco 0,4% na Bolsa de Chicago, milho também menos 0,4%, trigo caindo um pouco mais, 1,3%, é o chamado dia de realização de lucros, só aproveitando algumas altas de ontem para vender um pouquinho. Na Bolsa de Nova York, predominância de altas. Algodão caiu ontem, está voltando a subir 1,2%. Café arábica também sobe um pouco, 0,2%. Açúcar 1,9%. Suco de laranja 1,1%. Boi gordo aqui no mercado futuro da B3 segue firme. Está havendo uma recuperação recente, acompanhando até em parte o próprio mercado físico na região sudeste. Na região centro-oeste, o mercado continua ainda bastante fraco. Boi gordo na B3 agora com alta de 0,5% no contrato de fevereiro, já chegando perto dos R$300 arroba, tá vindo? Ô Silmar, bom, você mesmo comentou ontem que é uma semana decisiva para a economia e já temos algumas novidades. Primeiro, a questão da Alemanha aí, que acende a luz vermelha, preocupação aí com relação à recessão na Europa. O maior PIB do continente encolheu no último trimestre, como já era mais ou menos previsto, né? Mas a hora que sai o dado oficial é que aí as barbas começam a ficar de molho. Teve gente que se surpreendeu com esse desempenho, mas na verdade não tem muito o que se surpreender. A Alemanha vem sendo o país mais prejudicado pela guerra na Ucrânia. Ela sofreu e vem sofrendo ainda amargamente com cortes no suprimento de energia. O gasoduto, por exemplo, que está suspenso na sua distribuição de gás da Rússia para a Alemanha. Isso afetou muito a maior economia da Europa. Então, é um país que mais vem sofrendo por conta das consequências da guerra da Ucrânia, principalmente no aspecto da energia, né? E é um setor que tem influência grande no comportamento da economia, e isso afetou bastante o desempenho da economia alemã, que é a maior do continente. E os resultados estão aparecendo nos números agora. Uma queda no PIB do terceiro trimestre em torno de 0,2%, surpreendeu alguns, como eu disse, mas na verdade não tem muito o que se surpreender. No acumulado do ano, ainda o resultado foi positivo, 1,8%. Vamos ver agora o que acontece em 2023. Tem previsões essa que você acabou de noticiar aqui do FMI, mostrando o desempenho um pouco melhor aqui, mas isso foi feito em cima da mesma divulgação, no mesmo dia da divulgação do PIB do último trimestre, portanto, pode haver alguma diferença aqui em relação às previsões do FMI, que por enquanto são otimistas. Caso nós tenhamos aqui mais um trimestre negativo, aí acende-se um sinal vermelho realmente. Então, expectativa do trimestre desse ano. Por enquanto, previsão de uma melhora da economia alemã para esse ano, mas nada muito espetacular. Crescimento de 0,1% apenas, segundo o FMI. É insignificante. Agora, com relação ao PIB, 2022 nós tivemos 3,4% de crescimento da economia global. E a nova projeção agora mostra 2,9%, mas crescimento também da economia global. Cai em relação ao ano passado, mas a previsão para 2023 este é de crescimento. E aí nós temos números baixos, né? Mas até o Brasil está crescendo aqui na projeção do FMI. Agora, você já tinha cantado a bola, hein? A China parece que dispara de novo aí e é o único aí que tem 5,2%. O resto é 2,7%, 1,4%, 0,6%, mas a China 5,2%. A que se deve esse reaquecimento da China, Silmar?
Bom, em primeiro lugar, aqui a expectativa de um crescimento menor da economia global para esse ano era a bola cantada, né? As Sim. consequências de toda essa questão da guerra da Ucrânia, tudo isso foi adiado, digamos assim, para 2023. É o que está acontecendo agora, está aparecendo agora as consequências de tudo que aconteceu em 2023 por conta da guerra na Ucrânia. São os efeitos retardados dessa questão toda, que influenciou toda a economia global. E aí tem as exceções, e exceções importantes. Primeiro é o caso da China, que você mencionou. A China cresceu apenas entre aspas aqui, porque cresceu tanto quanto o Brasil. Mas para os padrões chineses, um crescimento pequeno de 3% apenas. E para esse ano, a expectativa de uma retomada, a gente já tinha comentado isso, as perspectivas são bem mais otimistas, e o FMI está prevendo 5,2% em 2023. Então está aí a China de volta aqui, na contramão do resto do mundo, especialmente do resto do Ocidente aqui. Europa com tendência de um crescimento pífio, Estados Unidos também não deve ter um crescimento importante, pelo contrário, deve se arrastar ainda mais um tempo, por conta dos efeitos da Covid ainda e também da guerra da Ucrânia. O aumento de preços de combustíveis e todo um efeito retardado aqui sobre a economia, as economias do Ocidente. Tanto a União Europeia quanto a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, que mais vem sofrendo com tudo isso aí, e também os Estados Unidos. Já do outro lado do mundo, a tendência de recuperação, como é esse caso da China aqui, que é muito bom para nós, né, também. Aliás, para o mundo inteiro, né? É a segunda economia do mundo, é uma locomotiva aqui para a economia global, então tudo isso nos ajuda aqui em termos de suavizar o impacto da queda ou o retardamento de recuperação da economia ocidental. Então, são boas notícias. E chama atenção aqui a previsão do FMI para o Brasil, que é melhor do que a nossa aqui dentro. 1,2%, o máximo que se prevê aqui no mercado financeiro é 0,8%, o Banco Central em torno de 1%, o FMI está prevendo um crescimento melhor esse ano, 1,2%, embora bem abaixo dos 3% do ano passado. Mas, de qualquer forma, é algum alento aqui para a nossa economia, tanto vindo de fora, como é o caso da China, como aqui de dentro mesmo, como é o caso dessas previsões para o Brasil, e a gente espera que o FMI esteja certo, né, também. A gente espera mesmo, porque você frisou bem, a previsão do FMI é de 1,2% de crescimento para a economia brasileira, enquanto o mercado financeiro aí projeta algo de no máximo 0,8%. O FMI está mais otimista. Mas já que a China voltou aqui a balança, e a China, junto com os Estados Unidos e a Europa, são os grandes determinantes aí do caminho da economia mundial. Não sei se você percebeu, mas tem algumas notícias aí de que a Covid volta a ser um problema mundial. Lançaram, inclusive, uma nova vacina aí, que é mais, acho que foi a Pfizer, se não me engano, que é mais eficiente, tem duplo efeito, mas, na verdade, já é uma vacina que tem os vírus modificados também, como as da gripe que a gente toma. Ou seja, a Covid vai conviver ad eternum com a gente, porque ela é uma espécie de gripe. E chamou a atenção também uma notícia que eu li hoje, acho que foi no UOL, se eu não me engano, de uma publicação aí científica que diz que associar a criação da Covid a um vírus produzido em laboratório é uma notícia nefasta, ou seja, completamente sem sentido. Ou seja, a origem da Covid continua sendo um mistério até hoje, e ninguém sabe, e ela continua circulando por aí. Continua sendo um mistério. A gente sabe que teve origem na China lá, né? Mas não tem nada a ver com manipulação de gene, esse tipo de coisa. Geralmente é uma mutação de algum vírus já conhecido, apareceu como já apareceram outros e tende a aparecer novos aqui para frente. A gente tem que aprender a conviver com isso aí. Sim. Aliás, eu diria que no caso da Covid, na China a situação não foi controlada, muito pelo contrário, até deu uma piorada. O que mudou foi a política do governo chinês em relação ao combate. Ou seja, deixa acontecer. Vamos ver o que acontece. Exatamente, foi exatamente isso aí. Ou seja, cansaram no controle, isso teve um efeito muito danoso na economia, resolveram dar uma relaxada lá, alguns controles pontuais, é verdade, mas sem uma política mais de cerceamento de liberdade, de locomoção, como era até o ano passado, e que afetou muito a economia chinesa. Então, o chinês está aprendendo. Talvez até essa previsão de 5,2% de crescimento do FMI seja em função dessa política nova adotada pelo governo chinês. É o seguinte, a Covid está aí, quem for morrer vai morrer, quem não tiver que morrer não vai morrer, mas nós não vamos travar a economia do país de novo porque foi um sufoco geral, como aconteceu com o mundo inteiro. Talvez isso seja parte da explicação dessa previsão. Sem dúvida, essa é a explicação. É exatamente isso aí. Ou seja, o controle excessivo
sobre a Covid foi o que retardou o crescimento chinês aqui, né? Fez com que houvesse aquele crescimento pífio do ano passado e dos anos anteriores também. Então, exatamente o relaxamento, uma volta das atividades normais da economia, é que está permitindo essa retomada do crescimento econômico chinês. Ou seja, as fábricas voltam a funcionar a pleno, o turismo se abriu as portas para o pessoal de fora, era outra coisa que estava prejudicando bastante a economia chinesa, ou seja, um cerceamento à absorção de turistas do mundo inteiro, que agora estão indo para a China, tranquilo, lá enfrentando essas condições, de certa forma, ainda restritivas, mas com porteiras abertas. O restaurante abriu, que estava fechado, o comércio abriu, as indústrias voltaram a funcionar a pleno, e é isso que está permitindo essa recuperação chinesa, ou seja, vamos conviver com a Covid. Chega de cerceamento, que foi o que travou a economia no ano passado. Travou a economia mundial durante 3 anos. Bom, e por aqui a questão Yanomami continua aí dominando os noticiários, agora com algumas medidas muito boas, inclusive de controle aéreo e de controle de barcos, as voadoras, que tiram ilegalmente o ouro através do garimpo. Olha, teve uma operação um ano atrás da Polícia Federal que apreendeu 91 aviões de uma vez só. E aí agora sai uma decisão que eu acho que é correta, que é a proibição total da extração de ouro ilegal. Mas se é ilegal, já devia estar proibido faz tempo. Eu não entendo. Esse negócio começou tem 30 anos. Então agora a proibição total, a extração do garimpo de ouro ilegal. Ué, mas se é... De qualquer forma, é uma tarefa árdua. Árdua, dificílima. Estamos falando num território gigantesco, né? Muito complicado. E tem o problema, Silmar, e tem o problema da parte Yanomami que fica para o lado da Venezuela, que nós não temos controle nenhum sobre lá. Exatamente. Né? O lado de cá. São muito grandes. Sem se contar a cooptação aqui dos próprios Yanomami. Muito índio lá, acabou virando garimpeiro também, né? Até por coerção, né? Desses invasores lá. É a maior reserva indígena do Brasil. É a maior. E a menor é essa que fica aqui no Pico do Jaraguá, em São Paulo, que tem 64 índios e tem apenas 2 hectares. Mas a questão indígena é muito complicada, e você falou bem, tomar conta daquele território lá não vai ser fácil, não. É trabalho hercúleo, não é isso? Para Hércules. Né? Porque... Mas essa ideia do controle aéreo já ajuda bastante. Já. Boa parte do acesso lá dos próprios garimpeiros é por avião, né? Avião. Não tem estrada, é só avião ou rio. Não tem, mas vai ter que ser uma mobilização. O governo, pelo menos, está juntando aí vários ministérios, vários setores ligados não só à defesa, mas para tentar fazer uma operação de guerra, o que é correto e o que é certo. E haja dinheiro, né, também, porque vai ter que se gastar um bom dinheiro. Mas uma parte desse fundo da Amazônia, diz que a parte do fundo da Amazônia diz que vai para isso aí, né? Exatamente. Vamos lá. Mas eu acho estranho. Vamos controlar agora o garimpo ilegal, o ouro extraído ilegalmente. Ué, mas já não é ilegal? Então controla. Vem cá, faltou. Selic, hoje tem reunião, Copom, hoje e amanhã sai a taxa. O presidente Lula não está gostando dessa taxa de 13,75% e já se manifestou várias vezes aí, dizendo que esse negócio tem que baixar, porque senão não está certo isso aí. Mas o que a gente tem de previsão é de manutenção desses 13,75% ao ano. Você que tem as posições do mercado financeiro, qual é a sua cobrança de pênalti? É com paradinha? Vai bater de bica na direita, no alto ou na esquerda? Não, redução nesse momento não está fora da agenda, né? Tendência de manutenção, né? Essa reunião, pelo menos essa rodada aí, com o anúncio que deve sair amanhã, é manutenção da atual taxa, está em 13,75, se não me engano. Então não tem muito o que mexer. Talvez para frente alguma suavização, mas não vejo aqui no horizonte próximo aqui redução, pelo menos redução significativa. O que eu vejo, talvez, é não haver novos aumentos. E havia essa previsão de novos aumentos, dependendo do comportamento da inflação, né? Se a inflação começar a subir, e está subindo, pelo menos na expectativa, precisa ter cuidado. De repente, vamos ter até mais aumento da taxa de juros. Por enquanto, a expectativa é de estabilidade. Já fora daqui, está vindo a expectativa, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem reunião também essa semana, deve anunciar a nova taxa de juros amanhã, expectativa de aumento. Menos de 0,25%. Porque lá a inflação ainda está sendo combatida, não está controlada ainda. E na Europa a tendência
pior ainda, ou seja, a tendência lá de um aumento, tem reunião dos bancos centrais, do Banco Central Europeu amanhã, do Banco Central da Inglaterra também, com um anúncio na quinta-feira, que vão fazer com o juros. Lá a tendência de aumento maior, de 0,5% em cada um desses casos. Então, dinheiro caro no mundo inteiro, isso significa ainda mais fôlego para a recessão, né? Ou seja, vai ser mais difícil segurar, fazer a retomada da economia com juros cada vez mais altos, né? Porque, como você mesmo disse, não faria sentido a gente baixar a taxa de juros aqui quando todos estão subindo por aí e enxergaram que o remédio para conter a inflação é realmente subir a taxa de juros. Portanto, no pênalti cobrado pelo gremista Silmar César Miller, a batida foi de bico, com força e no meio do gol. Mantém 13,75. Vai goleiro e bola, tudo para dentro da rede. É o que parece, tá vindo. Vamos lá, amanhã tem mais, Silmar. Uma ótima terça para você e até lá. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.